Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Roberto Ferreira, professor de Geografia de vocês, e estamos aqui para mais uma videoaula. A videoaula de hoje é dedicada para o segundo ano do Almirante Tamandaré. O tema da aula de hoje é indústria, certo? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bem, pessoal, estamos aqui, vamos começar a falar sobre o nosso tema indústria, certo? Um tema muito importante. Vamos saber aqui, vamos estudar a importância da indústria, os tipos de indústria, certo? Os modos de trabalho, enfim, muitas coisinhas importantes ao decorrer desse capítulo do livro de Geografia, que é o capítulo 2. Creio eu que vocês já tenham recebido o livro. Então vamos lá. Para começar, né? Tentamos saber o que é indústria. Vamos saber aqui primeiramente a definição de indústria. Então, definição de indústria é conjunto de atividades produtivas que se caracterizam pela transformação de matérias-primas de modo manual ou com uso de máquinas e ferramentas no sentido de produzir mercadorias. Então, pessoal, basicamente, a indústria ela pega algo, uma matéria-prima, e a transforma em um produto. Um exemplo, a cana-de-açúcar é uma matéria-prima, é algo que vem da natureza. Então a indústria canavieira pega e a transforma em quê? Em açúcar, em rapadura, enfim, aquela matéria-prima passou por um processo, geralmente, no caso aqui específico, uma máquina transformou aquela matéria-prima em um outro produto, certo? Isso é só um exemplo, tem milhões e milhões de exemplos que você pode colocar aí. Então, basicamente é isso. A indústria pega algo da natureza e transforma em produtos, com auxílio ou não de máquinas, mas geralmente é com máquinas, beleza? E aí, é claro, né? Esse produto vira mercadoria que é vendido e, consequentemente, há um lucro. Bem, pessoal, a indústria ela passou por algumas fases. A indústria evoluiu. A indústria hoje ela é bastante moderna, com máquinas independentes do homem que fazem vários processos. Mas antigamente não era assim, certo? Vocês conhecem, haviam trabalhos manuais e ao longo do tempo o homem foi descobrindo, foi criando novas máquinas que fazem, né, no caso, com que o processo de produção seja mais acelerado. Então, basicamente, na evolução da indústria, nós tivemos três fases: a atividade artesanal, a manufatureira e a atividade manufatureira. A gente vai comentar um pouco de cada uma, certo? A primeira aí, no caso, é a atividade artesanal, certo? Quando a gente fala de atividade artesanal, a gente está falando que o homem, ele produzia aquela mercadoria através das suas mãos, certo? Ele que fazia todo o processo de produção. Claro, o ser humano não é a máquina, então esse processo de produção era lento, beleza? Então essa produção era limitada, era sem utilização de máquinas e no máximo ele utilizava instrumentos simples, certo? Fazer um tecido, usava uma agulha, nada mais, nada menos. Não tinha muitas coisas modernas na época. E, como já falei, o processo era lento. Os anos foram se passando, o ser humano foi descobrindo, foi criando e ele passou, né, a atividade manufatureira, certo? A atividade manufatureira
foi uma atividade que foi bastante utilizada entre 1620 a 1750, certo? A atividade manufatureira é a produção das mercadorias eram feitas por máquinas simples, certo? Máquinas que geralmente tinham um homem na frente, movimentando as peças, mas quem fazia o processo era a máquina, tipo uma máquina de TA. O ser humano movia as peças e a máquina de TA trançava os fios. E, claro, com a máquina houve uma aceleração da produção de mercadorias, certo? Então, o que era feito de modo artesanal se tornou mais rápido. Então, consequentemente, as mercadorias chegavam mais rápido aos locais e, consequentemente, vendiam mais rápido e ganhavam mais dinheiro, certo? Uma outra característica da atividade manufatureira é que, a partir dessa atividade, houve uma divisão do trabalho, de modo, pessoal, que cada trabalhador passou a realizar uma das suas diferentes etapas de elaboração de um produto. Então, fulano fazia uma parte, ciclano fazia uma outra parte do produto. Então, houve uma divisão social do trabalho, graças à atividade manufatureira. A terceira atividade, a manufatureira, certo? É uma atividade que começou a ser utilizada no século XVIII, depois em 1750 e até hoje em dia é utilizada. É claro que as máquinas antigamente não se comparam com as máquinas de hoje, mas o fato é que a utilização das máquinas, pessoal, possibilitou uma grande ampliação de produção, certo? Uma vez que a máquina é que fazia todo o processo de produção. Outra coisa que ficou marcante foi a intensa utilização de fontes de energia. Fontes de energia que a gente vai ver mais na frente, certo? Mas, adiantando aqui alguma coisa, uma das fontes de energia que até hoje em dia é bastante utilizada é o petróleo, certo? É a principal fonte de energia do mundo. Então, o petróleo revolucionou as máquinas, né? A utilização das máquinas. E com isso, com essa atividade da maquinofatura, a divisão do trabalho ficou altamente especializada. Cada trabalhador ficou focado em fazer uma determinada função, além do que já era dividido o trabalho. Então, se um trabalho era dividido em 3 etapas, vamos colocar assim, etapa 1, etapa 2, etapa 3, cada um fazia uma parte na maquinofatura, aliás, na manufatura. Na maquinofatura, o trabalho 1 ficou dividido em 2, 3 partes, o trabalho 2 ficou dividido em 2, 3 partes, ficou algo mais especializado, uma vez que as máquinas, os produtos foram ficando cada vez mais complexos. Então, essa complexidade gerou que uma divisão maior do trabalho, beleza? Tá aí um resumo de cada um, ó. Artesanal prevaleceu da antiguidade até meados do século XVII. Artesão domina todo o processo de produção, às vezes contando com auxiliares. O uso de ferramentas simples, como foi tratado, não desapareceu por completo, sendo ainda encontrado principalmente artigos de luxo, certo? Como chapéus, bolsos de couro, sapatos de couro. Então, é feito por encomenda, é algo que demanda um pouco de tempo e, consequentemente, é mais caro do que um produto industrializado, certo? Não todos os produtos artesanais, mas boa parte deles, né, como é feito sob medida, há um trabalho ali específico, é um processo mais lento, então esses produtos acabam se tornando mais caros, certo? Um exemplo é uma espada, uma roupa, né, feita sob medida, um sapato, enfim. Manufatura, século
XII ao século XVIII, aliás, desculpa, século XVII ao século XVIII, divisão das tarefas, uso de ferramentas e máquinas simples, aumento na quantidade de mercadorias produzidas, né? Uma vez que surgiu a máquina, então a máquina faz o processo mais rápido do que o ser humano. Certo? Uma imagem da época, como era feito as roupas. E maquinofatura, a partir do século XVIII, início da Revolução Industrial, certo? Foi um marco da Revolução Industrial. Aprofundamento da divisão do trabalho, como foi retratado aqui. Aumento da escala de produção e mercadorias homogeneizadas, produtos iguais, certo? Então eles faziam um produto só em grande escala. Um exemplo é a Ford, quando surgiu, ela produzia milhares e milhares de carros de uma cor só, carro preto. Então, Henry Ford até brincava na época, eu dizia assim: você pode ter o carro da cor que você quiser, desde que seja preto, certo? Ou seja, ele especializava somente em um tipo de carro e da mesma cor para a produção ser mais rápida. É claro que ao longo do tempo esse conceito ele foi caindo por terra, as pessoas queriam coisas diferenciadas e aí é claro que a indústria se reinventou e começou a produzir mercadorias diferenciadas, com cores diferenciadas para atender o mercado consumidor, certo? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa videoaula da semana. Espero que tenham gostado. Não deixe de comentar aqui nos comentários do vídeo, colocando seu nome e série para saber que você realmente viu o vídeo da semana. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou ver e vou responder. Então é isso, beleza? Até a próxima.